Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Inteligência Afetiva. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, que é: por que é difícil mudar? E por que a recuperação da dependência emocional é tão lenta? Fique conosco para saber. Antes que eu me esqueça de dizer, você já se inscreveu nesse canal? Aqui nós tratamos de dependência emocional e relacionamentos afetivos e assuntos correlacionados. E se você conhece pessoas que precisam mudar, mas estão com dificuldades, compartilhe esse vídeo com elas. As pessoas me dizem que já entenderam o que precisam fazer, mas que não conseguem mudar. O que acontece? O que impede ou dificulta a mudança? Bem, é como sair da menoridade para a maioridade. Sair de uma condição de ser tutelado para uma condição de responsabilidade. Não é natural, é uma escolha. Sobre isto, Immanuel Kant, o filósofo, disse que o homem é responsável pela sua menoridade. É difícil para um homem em particular desvencilhar-se da minoridade que para ele se tornou quase que como uma natureza. Kant disse em seu texto intitulado O Esclarecimento que é difícil mudar porque falta, primeiro, decisão, no sentido de uma vontade firme, e segundo, falta de coragem. Usando as suas próprias palavras, é tão cômodo ser menor. Bom, primeiramente vamos analisar o termo vontade. Olhando no dicionário filosófico, vemos que é a faculdade de perseguir o bem conhecido pela razão. A vontade pode ser fortalecida no indivíduo através da educação esclarecedora e principalmente através do combate ao capricho e à obediência passiva, bem como pela formação do hábito de propor a si mesmo tarefas difíceis e de trabalhar até conseguir alcançar o seu objetivo. E de acordo com outro filósofo, Nietzsche, vontade é uma força de vida. Nietzsche compreende que o homem não busca apenas conservar-se, ele quer expandir-se, dominar, criar valores, dar sentido próprio à sua existência e também se efetivar no encontro com outras forças. Nietzsche constata também que a luta é inevitável à convivência humana e por mais que o homem tente escondê-la, é inevitável que uma parte dos indivíduos irá vencer e a outra perder. Dessa maneira, cada uma das partes irá se expressar de uma maneira diferente. A vencedora se expressa de maneira afirmativa, afirmando seu poder no mundo, e isto se mostra no comportamento e no modo de vida daqueles que são nobres e que são ativos. Por outro lado, encontra-se o rebanho, composto pelos perdedores que, ao contrário dos que estabelecem a afirmação de vida, não conquistam as partes da realidade e não são capazes de impor sua vontade no mundo. Nietzsche está falando aqui da vontade da luta na convivência entre pessoas. Podemos usar o mesmo conceito para compreender as forças internas. Dentro de nós também há essa mesma luta. Eu acredito que você já deva ter ouvido uma historinha que é assim. Um velho índio disse a seu neto: filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. O outro é bom, é a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. O garoto pensou sobre aquilo e perguntou: qual lobo ganha? Ao que o velho respondeu: aquele que você alimenta. Diante de um objetivo mais ousado ou difícil de alcançar, ou do sonho que a gente quer realizar, a mesma luta ocorre entre a força de vontade e a inércia, ou também chamada de passividade. Voltando a Kant, usando as suas palavras, é tão cômodo ser menor? E se estamos falando de coragem, estamos falando também de medo. As pessoas pensam
que o seu maior problema para caminhar, para mudar, é o medo. Elas pensam assim: ah, eu não me separo porque tenho medo. O que será de mim depois? O que vai acontecer comigo? Ou, eu não me caso porque posso sofrer, pode não dar certo. A vida sempre nos trará mais e mais situações que despertam medos, para nos convidar a superá-los e assim superar os nossos limites. Não há como fugir. Mas o que é coragem? Seria a ausência de medo? Não. Voltando à filosofia, a coragem é uma atitude enérgica e firme diante do perigo. O contrário é covardia, fraqueza. Quem não tem medo de nada, em circunstância alguma, não pode ser chamado de corajoso. Quem não possui experiência, como as crianças, não pode ser chamado de corajoso. Os que só agem em função das paixões também não podem ser chamados de corajosos. Quando estas se esgotam, deixam de ser corajosos. O verdadeiro homem de coragem é aquele que, possuído pela razão, enfrenta o perigo em vista do bem. Resumindo, coragem é a disposição para enfrentar o medo. Num outro vídeo que eu fiz há pouco tempo, eu falei que dá um frio na barriga sair da zona de conforto, ou melhor, do território familiar. Por quê? São muitos os medos que podem surgir quando estamos diante de uma situação nova. Primeiro, o medo do desconhecido, este personagem fantasmagórico, perigoso. A imaginação das pessoas é poderosa. Isto é o que maximiza o medo do desconhecido, muitas vezes. Segundo, o medo da incerteza. Mas eu te pergunto, quem disse que ficar na certeza atual é seguro? E que certeza? Como se deixasse como está, tudo ficaria parado para sempre? Ficaria mesmo? Não, não há como fugir da mudança. A vida se impõe. E como eu disse há pouco, traz novidades, quer a gente queira, quer não. Terceiro, medo de perder o controle da situação, da própria vida. E aí eu te pergunto, que controle você acha sinceramente que tem? Você sabe se estará vivo daqui a 30 minutos? Medo de perder o controle da vida é puro auto-engano. Nós não temos poder para ter o controle total das coisas. O que temos é uma ideia, uma crença de que temos o controle. Daí ficamos tão tranquilos só porque temos a crença. E isto até acontecer alguma coisa subitamente e verificarmos que não tínhamos o controle que achávamos que tínhamos. O quarto, medo de errar. Quem sabe o que é realmente certo ou errado fazer? Deixar como está é mais certo do que mudar? E, por outro lado, se você topar a mudança e não funcionar, o que isso significa? Que você é pouco inteligente? Que é incompetente? É este o seu medo? Não é nada disso. Imagine, errar quer dizer apenas que você ainda não sabe qual é o melhor caminho para chegar onde quer. E eu destaco essa palavra, ainda. E pode continuar treinando para descobrir qual o caminho que funciona. Quinto, medo de sofrer. Mas vamos pensar juntos. Se a pessoa usar bem o seu discernimento, agir de modo mais racional do que emocional, terá condições de prever precocemente que um caminho não vai para o seu objetivo e assim mudar de direção. O que eu tenho visto o tempo todo trabalhando com pessoas é que é a própria mente que aumenta o sofrimento, com um auto-julgamento cruel. A pessoa não se perdoa por ter errado. É como se ela se condenasse ao inferno ainda em vida. Sexto, medo do futuro ficar pior do que o presente. Isto ocorrerá se a pessoa parar de lutar e permitir-se manter numa situação de dor e desprazer. Se ela não se conformar com isto e continuar lutando, sempre poderá dar a volta por cima de alguma maneira ou de outra. E ainda há outros medos que nos seguram nas situações. Medo de perder, por exemplo, tempo, dinheiro, etc. Sim, pode acontecer. Mas a vida
não é uma sucessão de ganhos e perdas diárias. Qual é a novidade? Por exemplo, a cada dia que passa, você ganha mais um dia de vida ou perde? Medo de tentar mais uma vez, não dar certo e a pessoa se sentir fracassada. Se você olhar a vida como um processo contínuo de aprendizado, não tem por que dramatizar. Tire essa palavra fracassado do seu dicionário e continue a lutar pelo que quer. Agora, tem um medo que segura muita gente. Medo do julgamento do outro. Isto eu vejo que emperra muitas decisões e só mostra quanto uma pessoa se coloca nas mãos de outras e deixa isso segurar a sua vida. Bem, está aí um motivo para se libertar das opiniões dos outros, porque não serão eles que trarão felicidade à nossa vida, não acha? Então, gente, tudo depende de como você olha para cada resultado que tem na sua luta diária, se aprende ou não com ela. Isto sim é o mais importante e te leva para frente para uma possível vitória. Esses medos são tanto maiores quanto menor está a nossa autoconfiança. Mas esta autoconfiança pode ser trabalhada, pode ser melhorada de várias formas. Como eu disse antes, esses medos não são o nosso problema. Ainda assim, para enfrentá-los, é importante identificá-los, compreender o que está acontecendo e exatamente de onde eles vêm. Se são procedentes ou não, isso que significa que nem sempre eles são reais. Como eu disse lá no início, pode ser um medo imaginário. Então, medos existem para sinalizar um perigo e para serem superados com o uso dos nossos melhores recursos, inteligência, sensibilidade, intuição, razão, etc. Em relação à dependência emocional, a recuperação é como um empreendimento. É como se você fosse abrir uma empresa, né? Portanto, é uma tarefa complexa e que, para funcionar, depende de muitos fatores e variáveis que acontecem simultaneamente. Isso significa que é preciso muito trabalho e coragem. E voltando ao filósofo Kant, acredito que as suas reflexões sirvam também para pensar essa questão da codependência. O que ele quis dizer com é tão cômodo ser menor? Que há vantagens em deixar tudo como está, mesmo que aparente estar horrível. Por isso, eu penso que é importante que a gente pare para refletir que vantagens são essas, que nos seguram na situação atual e dificultam a mudança. Eu convido você, se estiver pensando em fazer alguma mudança, eu acredito que sim, talvez por isso que você esteja aqui assistindo a esse programa, que faça uma lista. Faça uma lista, vantagens e desvantagens de continuar como está. No seu caso, há dois lobos lutando no seu coração? Seriam, de um lado, a passividade e o outro, a vontade? Quem vencerá? Se for falta de vontade e decisão firme, provavelmente você se deixa desanimar facilmente, o que talvez signifique que não queira pagar o preço do seu objetivo ou sonho. Sinceramente, acho que ninguém poderá pagar esse preço por você. E se o seu problema for falta de coragem, também penso que ninguém poderá enfrentar seus medos, seus fantasmas por você. Então, quem vencerá? Depende de você. Voltando para a dependência emocional, querer ser feliz no relacionamento afetivo é um grande desafio na vida para a maioria das pessoas. Para o codependente é uma ousadia. Definitivamente não cai do céu. Concluindo, gente, sem o elemento da novidade não haveria caminhada, nem arte, nem projeto, nem construção. Sem o elemento do desconhecido não haveria conhecimento novo, nem progresso, nem crescimento e evolução. E não sei se você notou, nosso sonho sempre está fora da nossa zona de conforto. Claro, nos convidando para trabalhar e corajosamente ir ao encontro desse sonho. Para finalizar, reforço que a grande certeza da vida é que sempre há mudanças e que somos seres constituídos pela mudança e precisamos aceitar a correnteza da vida nadando a seu favor,
pois é o novo que nos faz seguir adiante. Se depender de mim, eu encorajo você para dar aquele passo que você precisa. Vamos lá? Eu fico aqui torcendo para o seu sucesso, ou pelo menos aprendizado. Espero que essas explicações tenham te ajudado e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Uma ótima semana para você. Beijos. Tchau, tchau.